Salve, salve pessoal! Eu sou Eduardo Osório e aqui pelo Musicatessen continuamos o passeio por 1968. Dessa vez, desembarcamos em Wallington, na grande Londres. Foi lá que nasceu um dos maiores guitarristas da história do rock, Jeff Beck, que há 50 anos lançava seu primeiro disco solo, Truth. Jeff Beck tinha 24 anos quando gravou e lançou Truth, esse que é o primeiro disco solo da carreira dele. Ele já tinha tocado nos Yardbirds, uma importante banda dos anos 60, quando ele substituiu ninguém menos que Eric Clapton. Truth é um disco solo até por aí, porque Jeff Beck montou o Jeff Beck Group, que quando gravou Truth era composto por Rod Stewart nos vocais, Ronnie Wood no baixo e Mick Waller na bateria. Todos eles sairiam da banda poucos meses depois. Hoje Jeff Beck tem 74 anos de idade e segue na ativa como um dos mais importantes e influentes guitarristas da história do rock. É um dos 3 maiores guitarristas britânicos junto com Eric Clapton e Jimmy Page. Ele está fazendo shows ao longo de 2018, já lançou 15 álbuns de estúdio e ainda este ano sai um documentário sobre a vida dele. Bom, além de ser o primeiro disco da carreira solo de Jeff Beck, Truth também é o álbum que lançou Rod Stewart e Ronnie Wood para o grande público. Ele não é um disco de heavy metal, mas é considerado um precursor do gênero por conta da abordagem mais pesada dada ao blues. Também é um disco sagrado para guitarristas e influenciou diversas bandas de hard rock. E além do Jeff Beck Group, outros músicos também tocam aqui em Truth. Por exemplo, John Paul Jones e Jimmy Page, que mais tarde formariam o Led Zeppelin. Tem ainda a participação especial de Keith Moon, do The Who, na bateria, e Nicky Hopkins nos teclados, ele que já tinha tocado com bandas como os Rolling Stones e os Kinks. You know you shook me. You shook me all night long. Yes, you did. Das 10 faixas do álbum, 3 delas são creditadas a Jeffrey Rod, que na verdade é um pseudônimo para a dupla Jeff Beck, Rod Stewart. Tem também uma canção folclórica inglesa, e 5 delas são covers, começando pela faixa de abertura, Shapes of Things, que já tinha sido um hit, exatamente 12 Yardbirds com o Jeff Beck na guitarra. Tem ainda uma do músico folk canadense Bonnie Dobson, e uma música escrita em 1927, originalmente para o teatro, além, é claro, de homenagear os gigantes do blues. 2 faixas são composições de Willie Dixon, que tinham sido gravadas antes por Howlin' Wolf e Muddy Waters. Para fechar o repertório, uma disputa. Beck's Bolero é uma música que foi escrita e é acreditada a Jimmy Page, mas Jeff Beck reivindicou a coautoria dessa música. Entre discussões, acabou que Jimmy Page venceu e a música acaba sendo creditada a ele. O disco foi gravado em 4 dias, de maio de 68, em 3 importantes estúdios de Londres. O produtor foi Mickey Most, mas segundo o engenheiro de som que trabalhou no disco, Ken Scott, ele não estava muito afim de produzir o disco, não apostava muito no trabalho, e quem participava mesmo das sessões de gravação era o empresário Peter Grant. E uma curiosidade sobre a produção desse álbum, na faixa 9, Blues Deluxe, o Jeff Beck enxertou aplausos da recepção aos Beatles em Wembley para parecer que a música fosse ao vivo.
A capa é essa que eu coloquei aqui na edição para vocês verem. Ela é uma capa preta com uma fotografia centralizada. Acima vem o nome de Jeff Beck e abaixo o nome do álbum. Essa fotografia é de Stephen Goldblatt. Ele não era muito conhecido na época, ficaria conhecido ainda em 68 ao fazer uma série de fotografias dos Beatles, que lançariam um álbum branco naquele ano, e depois construiu a carreira dele como diretor de fotografia no cinema. Mesmo sendo um disco britânico, Truth saiu antes nos Estados Unidos, onde foi lançado em agosto de 1968. No Reino Unido saiu só em outubro, isso muito por conta da gravadora. Depois de finalizar o álbum, o Mickie Most entrou em contato com a Columbia para ver uma data para lançar o disco, mas a gravadora disse que não tinha uma data e o Mickie Most também parecia que não ia fazer força para lançar o álbum. Aí entra o Peter Grant, o empresário, na história. Ele levou o Jeff Beck Group para os Estados Unidos e fizeram uma porção de shows por lá. E aí os caras fizeram sucesso, até o New York Times falou bem dos caras. E aí por conta disso o Peter Grant conseguiu um acordo com a Epic Records e lançou o Truth nos Estados Unidos. Aí depois a EMI Columbia se encarregou de lançar na Inglaterra também. Em 2005 saiu uma versão remasterizada com 8 faixas bônus, e é essa versão que está disponível no Spotify. Atingiu o 15º lugar na Billboard, mas não figurou nas paradas britânicas. Com o passar do tempo ficou um pouco à sombra de outro disco que seria lançado no início de 69, que é a estreia do Led Zeppelin. Mas foi muito bem recebido pela crítica, foi o 17º álbum mais elogiado daquele ano e figura hoje em diversas listas de melhores discos, é um dos grandes discos de rock de 1968 e também é aqui um dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Aqui na resenha do livro, o crítico escreve que é o melhor álbum de Jeff Beck, embora não seja o seu maior sucesso comercial, e tem um errinho nessa resenha, porque fala que a capa do disco é muito bonita, uma pintura de Magritte, quando na verdade a pintura do Magritte é a capa do segundo álbum do Jeff Beck, não esse Truth, como a gente já comentou por aqui. Keep on rocking me, baby. Rock me all night long. 'Cause you know what, when you rock me. A faixa que eu vou sugerir para vocês como a melhor desse disco é a que encerra Truth. I Ain't Superstitious é uma composição de Willie Dixon que foi gravada originalmente por Howlin' Wolf em 1961. A letra dela brinca com o tema da superstição e principalmente do supersticioso, mas o ponto alto aqui é a guitarra do Jeff Beck, que ela começa pontuando cada verso cantado pelo Rod Stewart, que faz algumas alterações na letra original, e ela parece que responde ao Rod Stewart cada vez que ele canta um verso, sempre com o efeito do pedal wah-wah. Bom, gente, o assunto de hoje foi os 50 anos de Truth, o primeiro disco do Jeff Beck com o Jeff Beck Group, um grande disco de rock de 1968 que nem sempre é lembrado. O link direto para o Spotify tá aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Até mais! Because what they've been saying.